Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, para explanarmos a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, neste dia, nesta tarde, nesta noite, onde quer que estejam meus irmãos, Pai, que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Sejam impactados pelo poder do teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia, nesta noite, neste momento, para que possamos compreender, ó Deus, aquilo que está a revelar a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, não exatamente o que queremos, mas o que precisamos, Senhor. Então fala, Senhor, conosco, Pai. Abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso coração. Faça com que possamos, ó Pai, ser compreensivos, ser longânimos, tardio em irar, Senhor. Sejamos cumpridor da tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, como devemos proceder, como devemos andar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tiago 3 fala sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio enfermo a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortal. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. A fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, rendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Amém, amados. A palavra nos pede aqui para que a gente tome tempo, né? Ela fala aqui, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A palavra de Deus, ela fala que a quem mais é dado, mais é cobrado.
Então, nós temos que prestar bem atenção nesses detalhes. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, quer ensinar. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver o que nós pregamos, né? Então, a coisa é bem complicada. O nosso adversário, ele conhece a gente. Ele sabe onde nós somos falhos. Muitas vezes a gente prega uma coisa que não vive. E às vezes a gente tem uma coisa na igreja, em casa a gente é outra. Às vezes a gente tem uma coisa em casa, no trabalho a gente é outra. Às vezes nós falamos de uma coisa, quando a gente sai na rua, a gente age completamente diferente. E os olhos de Deus estão em tudo, acaba atentamente, os nossos gestos, nossas atitudes, nossa maneira de viver. Então, nós devemos ficar bem atentos a isso aqui. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Esse varão perfeito aqui é complicado de se falar, viu? Porque não tem ninguém perfeito. Nós jamais atingiríamos a perfeição, mesmo estando na palavra. Porque nós somos carne ainda, né? E o Galo aqui, rapaz, ele parece que sabe na hora que eu estou conversando aqui, que ele canta, rapaz, ele canta mais ainda quando é minha vez de falar. Ele tem muita paciência com ele. Olha lá. Ele está falando, você não faz o que você fala, hein? Ele está testificando aqui. Mas amém. Mas nós devemos, viu, irmãos? Nós devemos nos esforçar, né? Nós devemos nos esforçar. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Ora, nós... no 3, ele fala assim: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também grandes, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que os governa. E a gente vê o navio tão enorme, um pequeno leme vira para a direita, para a esquerda. A gente controla, né? Mas a língua diz que o negócio é complicado, viu? Vê também os naus, que são tão grandes e levados de impetuoso vento, viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Eu vou te falar, viu? Sobre a língua, tem muita coisa a ser dito. Porque através da palavra a gente tira as pessoas do caminho, sabe? A gente inflama as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Então, sim, seu Mário. Eu fechei a câmera aqui porque a sua internet está travando quando eu ligo a câmera aqui. Mas pode falar que a gente está ouvindo.
Basta uma palavra, irmão, para a gente derrubar alguém, ou destruir alguém, destruir a vida de alguém. A palavra que sai da nossa boca, ela é poderosa. A nossa língua, nós devemos refrear, sabe? Por isso que é muito bom e é melhor a gente ouvir mais do que falar. Porque muitas vezes a gente fala o que não convém. E a palavra, pelo que eu vejo na Bíblia, pelo que eu leio, pelo que eu já estudei, quando nós vemos desde o início da Bíblia que fala que a palavra é o verbo, não é isso? Lá em João capítulo 1, vou até abrir aqui para mim meditar com vocês. Em João capítulo 1 fala assim, olha só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Eu fiquei imaginando assim, né? Quando eu li essa palavra a primeira vez, eu falei, poxa, na escola eu aprendi que a palavra é um verbo. E aqui diz que no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quer dizer, Deus é a palavra. As pessoas falam, mas eu não conheço Deus. Mas se você conhecer a palavra, você conhece Deus. Porque Deus é a palavra é Deus. Quando nós ouvimos uma palavra que vem da parte de Deus, irmão, nosso corpo treme. As lágrimas saem dos nossos olhos. Nós sentimos a presença de Deus através de uma palavra. Isso é tremendo. Uma vez eu estava no meu carro, quando aquele cantor, o Tim Maia, morreu. Eu falei comigo assim, eu falei, poxa vida, rapaz, esse cara cantava tão bem, o cara era... Nossa, tinha uma voz assim, sabe? Eu admirava muito as músicas do Tim Maia. Mas ele era um cara reverente. O cara bebia, fumava, isso, né? Aí eu comecei a ele, né? Falei, poxa vida, o cara morreu, né? E pensei comigo assim, será que ele foi salvo? Será que ele foi, né? Deve ter se perdido. Aí mais na frente, varão, eu escutando no carro, o cara falou que sentia muito porque tinha um orfanato lá no Rio de Janeiro, com mais de 200 crianças, que era sustentado por ele. E meus olhos me encheram de lágrimas. Na hora eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Quem sou eu para julgar as pessoas? Quem sou eu? Então, amados, a gente não sabe da vida de ninguém. Nós conhecemos a nós mesmos, e muito pouco. Mas o outro, a gente não sabe. Porque se a pessoa atravessa a porta, do outro lado da parede, você não sabe o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está pensando. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus é onisciente e onipresente. Ele está em toda parte. Meu celular está apagando aqui. Eu não estou... Mas vamos em frente. Então, amados, a gente tem que ficar esperto com a nossa língua, com o que a gente fala, com o que a gente pensa, né? Porque, como diz aqui,
como pode também levantar. Amém, amados? Eu vou dar oportunidade para vocês refletir também, falar alguma coisa que vocês pensam a respeito desses 4 versículos que nós lemos aqui. Aliás, 5, né? Eu passo a oportunidade a vocês. Algo muito importante aqui que, bom, primeiro acho que é a questão da perfeição, né? Porque a perfeição, ela, só Cristo, né? Só Deus. É, mas uma coisa que me chama muita atenção aqui é o versículo 3 e 4, né? E fala, né, que ora, se pomos freios na boca dos cavalos, né, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, né? No versículo 2 ele fala, né, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear todo o corpo. Acho que tem muita ligação entre o versículo 2 e o 3, né, e o 4. Justamente na questão de que quando a gente freia a nossa boca, né, a gente também controla tudo que está ao nosso redor, né? Controla o nosso corpo, controla o ambiente, né? O senhor colocou algo muito importante no início aí, que e ele vai falar aqui na frente, né? Que a nossa boca, ela pode se tornar uma faísca mesmo em alguns ambientes, né? Ela pode, né, tornar realmente alguns ambientes, incitar a violência, incitar a discórdia, a inveja, a vaidade, né? E mesmo que nós temos ah, ah, somos, temos a nossa natureza pecaminosa, né? Onde nós temos, né, o pecado original, né? Nós podemos, através dos nossos ensinamentos, né? Através daquilo que a gente coloca como a gente guarda nosso coração, né? Tirando o que não é bom, filtrando aquilo que entra no nosso coração, né? Através de amigos, através de conteúdos que a gente absorve né, do mundo, né? Dos livros, televisão, né? De conversas. Então, quando a gente faz esse filtro, né? A gente está em muito cuidando do nosso coração, né? E o que sai da boca é o que tem no coração, né? E nosso coração mesmo, ele às vezes não estando condizente, né? Quando nós refreamos a nossa língua, a gente tende a acertar mais, né? E criar menos problemas. Muitas vezes a gente quer falar algo é, e, em grande parte, tudo que a gente fala que cria discórdia, que cria algo que, que inflama, tem como fonte o nosso ego, né? Tem como fonte o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, quando a gente realmente consegue ter domínio sobre isso, né? Sobre o que é prioritário realmente, né? Que não é sobre a gente, é sobre o próximo, né? Quando a gente morre, né? Para que o outro viva, né? E aí é onde a gente realmente começa a viver a sabedoria, né? Viver a sabedoria que Deus vem trazendo para a gente, né? Tem um versículo aqui que eu gosto muito, que eu coloco aqui na minha parede, que é o João 12:24. João 12:24 fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, quando a gente começa a entender que não é sobre a gente, né, mas sobre o outro, sobre o todo, a gente consegue
não de maneira forçada, mas mais natural, ter mais controle sobre aquilo que a gente fala, né? E não é fácil, né? Não é fácil. É uma prática Não faz. constante, é um exercício diário, né? E a gente está realmente nos podando, né? Nos podando e nos disciplinando. É como se fosse uma pedra bruta que vai sendo lapidada, né? Ao longo da vida. E, e a gente percebe no nosso dia a dia os momentos onde a gente acaba pisando na bola e falando algo que não deveria e falar, "Olha, eu deveria ter ficado calado, né? Não deveria ter falado, né?" E, enfim, e a gente possa, né, pedir discernimento e sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida, né? Para que os ambientes onde nós passarmos a gente possa nos calar quando nós devemos nos calar, né? Porque tem momentos onde a palavra, às vezes, ela pode atrapalhar, né? Então, nós possamos nos calar e ter sabedoria para saber quando é que nós devemos nos posicionar, né? Com a palavra, né? Com a palavra. E ele fala aqui, né? Do navio, né? Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, né? De ventos fortes, por um pequenininho leme, né, são dirigidos, né, para onde queira o impulso do timoreiro. Exatamente. É tão, assim, tão poderoso é essa habilidade, né, esse dom, né, esse talento, né, essa ferramenta, né, que Deus nos disponibilizou, né. Através da Perfeitamente, Fábio. palavra a gente consegue conduzir, consegue, né, a gente vê aí tem pessoas que elas só fazem isso na vida, só, né, falar, né, só fala. E Só- não faz mais nada, né? Só fala, né? E o falar, né? É transformador, né? É transformador. É, bom, essa passagem aqui me traz muitas reflexões, sabe? Muitas reflexões sobre o poder realmente que nós devemos aprender a conduzi-lo, né? Conduzir a nossa boca. Muitas vezes nós achamos que nós, pelo menos, bom, eu tenho uma experiência própria, né? De quando mais novo achava que eu conseguiria fazer tudo sozinho, né? Tudo por mim mesmo. E ao longo da vida, Deus veio me chamando e falando, não, não é você sozinho, né? Você precisa do outro, você precisa do outro. E eu estava até tendo uma discussão com o pastor, né, sobre isso. Ele falou, não, mas sobre as dores nos meus braços, né? Falou, não, mas Deus não faria isso com você, né? Deus não é mau, né? E eu acredito que Deus não é mau realmente, Deus é bom, né? Mas ele traz desafios na nossa vida, né? Tem propósito, né? As coisas que acontecem na nossa vida. E em algum momento da minha vida, em alguns momentos da minha vida, eu fiquei sem movimentar meus braços, né? Não conseguia trabalhar, né? Digitar. Eu sempre trabalhei com computadores, programação, e como é que você trabalha, né? Sem conseguir usar os braços, né? E durante minhas reflexões, o que vinha muito na minha mente é que agora era o momento de eu usar a minha boca, né? Deus queria que eu desenvolvesse o meu falar, né? O meu desenvolvimento, não só falar, mas o meu desenvolvimento interpessoal, né? A minha relação com as pessoas. Que eu pudesse olhar mais para as pessoas e parar de olhar só para mim, só para aquilo que eu poderia fazer, né? Mas olhar para aquilo que seria capaz de fazer com as pessoas, mas não sozinho. E a condução da palavra, ela é muito importante, porque uma palavra mal colocada, né, ela é desastrosa, ela acaba com o ambiente, ela acaba com seus projetos, ela acaba com aquilo, né, com aquilo de bom que você
poderia tirar daquela pedra, né? Mas quando você conduz bem a palavra, você faz com que as pessoas se aproximem do propósito, né? E aqui mais na frente diz, se o seu propósito está alinhado com o propósito de Deus, amém, né? Não tem nada que possa impedir, né? O senhor falou para falar até o 5, né, Samar? Pode continuar. Não, é que, Se alguém quer comentar mais você algo. sabe que nós, principalmente hoje que nós estamos no devocional, nós precisamos medir muito aquilo que nós falamos aqui, porque o mundo inteiro vai ouvir isso aqui. Onde alguém abrir, alguém vai escutar. Então nós temos que somar, nós temos que ser um incentivo para as pessoas, para aqueles que vão nos ouvir. Nós precisamos e temos essa fé, nós temos esse poder de falar somente a verdade que nos é passada através do Evangelho, para que as pessoas a disposição, coragem de chegar junto. Por isso é que nós fomos chamados para isso. Por isso que nós estamos aqui, para divulgar o Evangelho, porque os dias estão maus. Os dias são maus. Muitas vezes a pessoa pensa que está tudo bem, mas não está, não. O mundo está aí, os problemas estão aí, surge a cada momento. O povo no mundo aí vive de momentos. Mas quando eles deitam na cama para dormir, que eles param para pensar, eles se encontram sem saída. Eles se encontram sem saída. Olha, irmãos, eu nunca vi tantas emissoras de televisão, tanto o evangelho está sendo pregado assim, ó, escancaradamente, em todos os lugares. Só não ouve quem não quer. Só não ouve quem não quer. Só não se liga que a volta do nosso mestre está bem próxima quem não quer, porque o evangelho está sendo pregado. Agora, nós temos que falar, é para isso que nós somos chamados. E aqui nos diz, aqui no 5, né, que a língua é como se fosse um palito de fósforo, né, meu? Você risca assim um palito de fósforo. Olha a potência para o mal. Isso é muito interessante. Ele fala também aqui no 6, né? A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele fala isso porque a tendência do homem que nasceu no pecado é pecar. Mas, graças a Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Veio para mudar essa história. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçanha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma coisa
deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, pode também a figueira, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí a perturbação, a toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica e moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem... Ora, o fruto para os que exercitam a paz. É bom a gente ouvir isso, amados. É bom ouvir isto, porque eu, logo quando entrei no Evangelho, passei por muitas provas e tribulações, fazia muitas perguntas para mim mesmo, para Deus. Por que disso, por que daquilo? O que eu devia falar, o que eu devia refrear? Mas eu te digo, amados, quando você se dispõe a servir a Deus, quando você acredita naquilo que você está aprendendo, Deus muda você. Eu falava muito palavrão na época. De repente, assim, do nada, eu não falava mais. As palavras que saíam da minha boca saíam palavras doces. As pessoas notavam a diferença em mim. Oh, bom, você está mudado. O que está acontecendo com você? É o Evangelho nosso. É o Evangelho de Deus. É o Espírito Santo de Deus que entra em nós e nos transforma, nos faz novas criaturas, nos faz ver um mundo diferente, nos faz amar. Tanto é que não cabe no nosso coração o ódio, a diferença entre as pessoas. Feliz outro. Quando alguém chega para você contando alguma coisa, um problema que está passando, uma situação que está vivendo, desconfortável, você dá um bom conselho. Eu imaginava e ficava pensando assim, poxa vida, como eu mudei. Quando alguém vinha falar para mim a respeito de alguém que estava com um problema, que estava numa situação, eu dava maus conselhos. Larga esse cara, arruma outro, parte para cima. Hoje não. Hoje eu penso diferente.
Não, você deve perdoar, deve sentar na mesa, conversar, se entender. Deus não se agrada disso. Tenha paciência com outra pessoa. Calma, tenha paciência. Não, não faça isso. Não, não é o caminho, não é por aí. Jesus te ama. Sabe, irmãos? Isso é gostoso você fazer isso. Sabe o que é isso? É você apagar o fogo. É você apagar o fogo, é você jogar água fria no fogo. Porque as pessoas, elas estão aceleradas. Elas não pensam, elas querem resolver de qualquer jeito. Então, elas põem mais fogo ainda. E nós, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós apagamos esse fogo. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de ser é esse, e sim esse. É por isso que nós estamos aqui agora. Para ajudar a outros que estão em situação difícil. Porque a vida, irmãos, a vida do crente é feita de milagres. E o milagre só vem quando você ouve e dá atenção. Quando você ouve e para. Quando você para ouvir uma palavra que vem da parte de Deus, nasce em você uma esperança. E Deus, na sua infinita bondade, Ele acrescenta o milagre. Ele acrescenta o milagre. Aí você passa a ter intimidade com Deus, você passa a conhecer Deus, você passa a ver que Deus realmente existe. Ontem eu vi um testemunho na igreja, uma mulher que estava com uma propriedade para vender lá no Rio de Janeiro, e não conseguia vender de jeito nenhum, aparecia comprador e na hora de fechar o negócio não dava certo, sempre havia uma dificuldade. E ela estava ficando já sem, sabe, perdida, não sabia o que. Mas como é que pode? Eu tenho. A propriedade é boa, todo mundo quer, mas na hora de fechar o negócio não vai. Ela foi convidada a participar do culto da vitória lá na nossa igreja. 7 semanas de propósito. Ela foi, irmão. Na segunda semana, já levou a filha dela também. Na terceira, disse que entrou no coração dela uma certeza de que ela ia vender a casa, que ia dar tudo. Ela recebeu uma ligação e apareceu o comprador. Ela viajou para lá, não teve dificuldade de fazer o negócio. Ela ficou muito feliz. Ela soube que foi através da palavra de Deus que ela ouviu da igreja, que deu aquela esperança para ela. E ela fez o negócio e ficou muito contente e deu testemunho ontem na igreja. Então, amados, esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho é esse. É ouvir a palavra de Deus e confiar em Deus. Porque Deus tem tempo para todas as coisas. O tempo é de Deus. Ele tem o melhor momento para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Fala mais alguém aí, que eu não estou vendo ninguém aqui. Meu celular apagou aqui. Eu não sei o que está acontecendo hoje aqui. Mas está uma benção. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você. Tudo que eu consegui na minha vida, e do tempo para cá que eu me dá, essa propriedade aqui, ó, que eu moro hoje, esse sítio, eu comprei esse sítio aqui quando eu não tinha condições de comprar uma agulha fiada. Deus me deu esse sítio, porque foi Ele que deu, Ele que preparou todas as coisas para mim. Ele preparou os pedreiros para construir essa casa. Ele preparou o material.
para construir a casa sem eu ter condições de comprar um tijolo. Dá para entender um negócio desse? Se eu contar para vocês, vocês vão falar, mas não é possível, como é que pode uma coisa dessa? Foi assim que Deus faz, irmão. Deus prepara tudo para nós. Quando nós depositamos nossa confiança em Deus, Deus faz. Eu fui no culto na igreja e o meu sonho era ter uma propriedade. Eu sempre paguei aluguel, sempre morei em casas boas e tudo, mas sempre pagando aluguel. E eu queria ter uma propriedade para mim. Deus sabe disso. E um dia eu fui no culto na igreja que eu congregava e veio um pastor de fora. E ele chegou e falou naquela noite, falou assim, olha, hoje Deus quer conceder o desejo do seu coração. Você pode pedir que Deus vai te dar, vai conceder o desejo do seu coração. Só que tem um detalhe, você tem que depositar aqui no gasofilácio o seu tudo você tem que depositar aqui hoje. Aí você pode pedir para Deus aquilo que você sempre sonhou, Deus vai te dar. Você só não pode pedir um avião, você não sabe pilotar. Nem um carro, se você não sabe nem dirigir. Mas aquilo que Deus sabe que você precisa, Ele vai te conceder. Bom, parece que aquele pastor estava falando com R$ 287 umas moedas, que era para mim pagar uma duplicata que já estava em cartório no dia seguinte. Mas como eu senti de Deus, estava falando comigo, as lágrimas começaram a sair dos meus olhos. E eu fui lá no púlpito, irmãos. Cheguei no gasofilácio, tirei tudo que eu tinha no bolso, até as moedas, depositei ali naquele gasofilácio. E voltei chorando, assim, mas era um choro assim, um choro gostoso, porque eu senti que eu tinha feito uma coisa assim, sabe, que eu nunca tinha feito na minha vida. E naquela semana, eu recebi um telefonema de uma cliente que eu estava lá em Diadema, na minha loja, e uma cliente pediu para se eu queria comprar a máquina de costura dela. E eu vivia daquilo. E ela estava me oferecendo uma máquina de costura Brother, que valia 800 conto, ela estava vendendo por R$ 250. Mas eu falei, senhora, por que a senhora está vendendo essa máquina por R$ 250? Falou, amor, você tem um cheque para cobrir hoje, meu filho, eu peguei um cheque emprestado do meu filho, eu não tenho como pagar, e eu preciso fazer, a única coisa que eu tenho é essa máquina. Mas Deus falou para mim não comprar a máquina dela. Eu fechei os olhos, falei com ela, falei, senhora, a senhora acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela falou, creio. Falei, então feche seus olhos que eu vou orar aqui agora em nome de Jesus. E ainda hoje Deus vai entrar com providência na sua vida e a senhora vai conseguir esse dinheiro sem precisar vender sua máquina. A senhora crê nisso? Ela falou, creio, moço. Mas como? Levantei minha mão para o céu, no terror assim, o corpo inteiro. E a mulher começou a chorar do outro lado e eu desse lado também as lágrimas desciam. Quando eu terminei a oração, eu falei para ela, senhora, eu só quero que a senhora me dê um testemunho mais tarde de como foi que aconteceu. A mulher ficou assim, sabe, sem palavras. Irmãos, quando foi 4 horas da tarde, a mulher ligou para mim. Disse que uma senhora que devia para ela R$ 300 há 2 anos foi levar o dinheiro naquela tarde para ela. E ela conseguiu cobrir o cheque. E ela ficou muito feliz comigo, ficou muito contente. E ela fazia um bico de corretora de imóveis. Aí ela ligou para mim e falou assim, seu Mário, o senhor não quer comprar uma chácara? Tem um cliente meu aqui, um amigo que está vendendo uma chácara baratinha aqui em Ribeirão Pires. O senhor não quer dar uma olhada? Eu falei, moça, sinceramente, é o meu sonho é ter uma propriedade, só que eu não tenho condições. Eu, no momento, passo por um momento difícil, não tenho condições. Ela falou, não. Aí ela começou a insistir, pediu para mim olhar. Ela, de tanto insistir, eu peguei e fui. No dia seguinte, eu vim aqui, nessa propriedade, dar uma olhada. Quando eu cheguei aqui, passeando com o dono da propriedade, o cara me mostrou tudo. Só que não tinha nada, irmão, era só mato, não tinha casa, não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu.
que eu vou fazer comprar mais? Eu não estou conseguindo nem pagar o aluguel. Vou comprar uma propriedade se eu não tenho dinheiro nem para... Ah, fora de cogitação. Mas eu não quis, assim, como é que fala? Entristecer o dono da propriedade. Eu falei para ele que eu iria pensar. Ele ligou novamente da chácara. O que o senhor me disse? Eu falei, ó, se gostar, eu gostei, só que não tem casa, não tem nada, e eu não tenho condições agora de construir. Não vou querer, não. Você me desculpa. Mas, seu Mário, o homem gostou do senhor, o homem quer vender a chácara para o senhor. Faz uma oferta. Eu falei, olha, Alexandre, sinceramente, não quero, não dá para mim. Falou, seu Mário, a propriedade é boa, o senhor vai gostar, o senhor vai se dar bem. Ele quer vender para o senhor, ele gostou do senhor. Eu falei, minha senhora, mas eu não tenho condições. E ela insistindo. Falei, tá, vou pensar, vou falar com a minha esposa, depois eu falo com vocês. No outro dia, a mulher ligou de novo, irmão. Porque queria vender a chácara para mim. Eu falei, moça, mas eu não tenho condições. De tanto ela insistir, eu peguei e falei, então faz o seguinte, fala para ele que eu dou um cheque de R$ 933 e pago mais 300, assino 18 duplicata de 350. Irmão, onde é que eu arrumei esse cheque de 933, se nem cheque eu tinha na época? Eu estava numa condição tão difícil que nem cheque eu tinha. E eu falei assim, ó, se ele quiser, eu assino 3 cheques, eu dou 3 cheques, 933, e assino mais 18 duplicatas de 350. Mas eu fiz aquilo porque eu sabia que ninguém ia vender uma propriedade nessas condições. E no outro dia a mulher não ligou para mim e disse que o homem aceitou a proposta. Ai, meu Deus do céu. Não é possível coisa dessa. E agora que eu não tenho cheque? Aí eu fui falar com o irmão da igreja lá. O irmão falou, Mário, esse negócio é de Deus, rapaz. Eu vou emprestar o cheque para você. Eu falei, você tá brincando? Meu irmão não tem... Vou emprestar. Tá aqui, ó. Minha esposa, junto com... Nós assinamos documento, registrado, tudo em cartório bonitinho. Dei os 3 cheques pro homem e assinei as 18 duplicadas. E o homem, quando o homem estava descendo a escada, ele parou assim, bateu na testa e falou assim, meu Deus, que negócio foi esse que eu fiz? Eu estava pedindo 12 mil na chácara e vendi... Eu estava pedindo 12 mil à vista e vendi em 18 pagamentos por menos de 9 mil. Ah, mas eu já fiz. Glória a Deus. Desse jeito, irmão, eu comprei essa chácara sem ter condições de comprar. E Deus me deu condições. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, o irmão da igreja lá falou que tinha um projeto para moradores de rua aqui em São Paulo, que queria abrir um projeto aqui em Ribeirão Pires. Se eu não queria alugar essa chácara para eles. Eu falei, eu não tenho condições de construir, né? Por que não? Aí o cara veio conversar comigo, o pastor. Chegou aqui num carro importado, sentou na mesa, conversou comigo, explicou o projeto dele. Eu falei, tá bom, eu alugo para você. Ele falou, olha, nós construímos lá para você e pagamos todos os impostos e você me aluga a chácara por 7 anos. Eu falei, tá bom, tudo bem. No outro dia, fomos no cartório lá em Ribeirão, assinamos a documentação e eu passei para ele. Sabe o que aconteceu? Dia seguinte, desceu ele com o caminhão 1113 aqui na minha chácara, com 10 homens dentro, pá, enxada, facão, tudo você pode imaginar. Fizeram um acampamento aqui e começaram a construir minha chácara. O meu vizinho aqui de cima, veja bem, foi num depósito de material, 3 caminhões de areia, 3 caminhões de pedra, 50 sacos de cimento, eu não sei quantas barras de ferro, irmão, que eu não me lembro na época. Pagou à vista e falou assim para o dono do depósito, ó, eu vou viajar, só vou voltar daqui a 6 meses. Você guarda esse material para mim, eu vou deixar pago aí. Tá? Quando eu voltar, vocês me entregam. Sabe o que aconteceu, irmão? Não sei porque cágua d'água, esse material veio parar tudo aqui na minha chácara. E eu estou pensando que foi o pessoal do projeto que comprou o material. E o pessoal do projeto pensou que foi eu que comprei o material e começaram a construir minha chácara. Quando eles terminaram de construir a casa, que faltava só a porta da sala, o homem desistiu do projeto. O pastor tinha um outro projeto para concluir na Índia.
e ele desistiu do projeto e falou, Mário, você me desculpa, mas eu não vou continuar aqui que eu tenho que ir para a Índia. Falei, meu Deus do céu. Me entregou a casa pronta. Só tive que mudar para colocar a porta da sala. Vim para cá com a minha família. Passados 8 meses depois, chegou o homem que comprou o material e foi no depósito. Cadê aquele material? Mas eu já entreguei. Aí que nós vamos descobrir que o material que ele tinha comprado não era o material do projeto. Aí eu falei, meu amigo, vem cá, você vai usar esses 3 caminhões de areia, eu vou comprar para você. Me deu condição, todo dia um saco de cimento, 2 caminhão de areia para ele. Eu devolvi tudo para ele. Para vocês verem como é que Deus faz na vida da gente, amados. Deus prepara tudo. Foi assim que foi construída essa minha casa aqui, ó, essa minha chácara. Deus me deu condições no tempo dele. Deus preparou tudo, tudo. Hoje eu estou aqui há 25 anos, Amém. debaixo da unção de Deus. Amém, amados? Esse testemunho serve para qualquer um de vocês. Que Deus, ele dá tudo para nós quando ele quer. Quando você é fiel com Deus, quando você crê em Deus, você acredita em Deus, Deus te sustenta. Deus te abençoa. Eu Deus sou feliz aqui, viu? Sou Sou feliz. feliz aqui. Amém. Amém, amados? Fique com esse testemunho aí, para a honra e glória do Senhor. Testemunho lindo, viu? Deus abençoa. Como é que eu não posso amar esse Deus? Como é que a gente vai ter... vai pensar em outra coisa e não servir a Deus? Não tem como. Verdade. Mas a sabedoria vem do alto, viu? A sabedoria vem do alto. É apenas um Maravilhoso. testemunho, viu? Deus já me deu um carro também. Se eu contar o testemunho do carro para vocês, vocês não acreditam, viu? Eu sou um homem totalmente dependente de Deus, Fábio. Uau. Eu sou um homem dependente de Deus. Sabe que aquele que vive pela fé, eu sou um deles, tá? Deus tem me sustentado, Deus tem cuidado de mim, da minha família. E eu tenho tantos testemunhos da obra de Deus. Olha, eu já perdi a conta de quantas almas o Espírito Santo, através de mim, já ganhou para Jesus. Eu, praticamente, quase toda semana, né, na casa de recuperação, a gente prega a palavra lá e a gente ganha muitas almas para Jesus. E isso é o que nos alimenta, isso é o que nos dá força para manter firme na presença do Senhor. Então, por Ô, isso seu que Deus Mário, cuida de nós. Né? desculpa. Tu pode terminar, Pode seu falar, Mário. pode falar, Não, irmã. Estou todo ouvido. eu só quero dizer que testemunhos igual esse faz dar esperança para a gente, sabe? E faz aumentar a nossa fé também. Traz esperança e traz fé, porque traz esperança porque se passou com o Senhor, pode passar comigo. E traz fé porque com a fé eu posso alcançar também. Entendeu? Também. Então é muito bom ouvir e Deus abençoe o Senhor ainda mais, porque aquele que faz recebe. E o que você planta, você colhe. E Deus, ele não fica devendo, ele nunca dá na mesma medida que você deu, ele dá mais. Então é por Muito isso que a mais. gente sempre ganha mais, né? Imagina, o Senhor deu o que Verdade. tinha no bolso e ele te deu muito, muito mais. Porque Deus é Foi. fiel, Deus é bom. Então, Deus isso é. aumenta a nossa fé. E tem dia que você escutando isso, você pode destravar dentro de você essa fé, sabe? Porque às vezes nós falamos que temos fé, mas é preciso ouvir para ela ser aumentada, entendeu? É preciso. Tem pessoas que precisam ouvir, outras ver, entende? Mas continua Verdade. falando o que Deus fez na sua vida, porque isso transforma, isso traz fé.
Muito É isso obrigada aí. pelo seu testemunho de hoje. Amém. Ah, eu esqueci de falar, viu? O dinheiro que eu dei lá que era para pagar a duplicata no dia seguinte, logo cedo, quando eu cheguei na loja, tinha um cliente lá esperando para comprar uma máquina à vista. Amanhã. Entrou aquele dinheiro que eu dei na igreja lá, entrou e eu paguei a duplicata, não precisou, sabe? E olha, eu vou te falar uma coisa para você, a situação estava difícil para mim, mas durante os 18 meses eu consegui pagar tudo certinho para o homem, não atrasou um mês, os cheques foram tudo cobertos, tudo direitinho, Deus providenciou tudo, irmão. Deus providenciou tudo, olha, aqui é uma coisa, eu vivo um milagre, entendeu? Eu vivo um milagre. Se eu disser para você que um pato chegou voando, não sei de onde, aqui, ó, e veio parar nessa minha chácara aqui, cara. O pato veio parar aqui e eu queria. Hoje tem um monte de pato aqui. O pato veio de longe, voando, e veio parar aqui na chácara. E não saiu mais. Até isso Deus mandou. É isso. Olha, eu vou te falar, viu? Eu sou grato a Deus por tudo, sabe? Sou grato a Deus por tudo. Deus cuida de mim, cuida dos meus. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se eu quiser fazer oração para encerrar, se eu quiser escolher alguém para fazer oração para a gente. Alguém que está aí, ó. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela sua palavra, Senhor, te agradecemos pelos conhecimentos e te pedimos também, Jesus, que o Senhor venha colocar na nossa boca, Senhor Jesus, os anjos do Senhor, para que não falamos nenhuma palavra que vai nos deixar mal nesse dia. Então, que os anjos possam, Senhor Jesus, não deixar sair, tá ali nos ajudando a lembrar, a vigiar as palavras que devemos falar. Que os anjos do Senhor possam nos ajudar nesse dia e que o Senhor venha, Senhor Jesus, derramar essa fé sobre a nossa vida, sobre todos que aqui estão, Senhor, e também aqueles que te pedirem, Senhor. Senhor, te agradecemos pelas curas que o Senhor tem trago para nós, Senhor, através das orações. Te agradecemos, Jesus, pelas pessoas que nascem, que o Senhor abençoe desde o dia, da hora, e toda a vida deles. Senhor, te agradecemos por esse dia. Hoje é um dia para agradecer, Deus. Então, te agradeço por esse dia. Te agradeço pelas coisas que o Senhor já fez e pelas coisas que o Senhor vai fazer. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha estar sobre nós, Senhor, com nós, Senhor, para honra e glória do seu nome, Senhor. Te agradeço e sou grata, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, amém.